E aí, galera, aqui quem tá falando é o Mini. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de SQL. Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Group By e o Have. Beleza, Mini. Para que serve o Group By e o Have? O Group By e o Have, a gente vai usar eles junto das funções de agregação. Lembrem que nas funções de agregação, a gente estava na aula, né? A gente viu funções de agregação. A gente estava fazendo basicamente na tabela inteira, rodando a função na tabela inteira. Então, digamos que eu quero para cada grupo. Eu não quero rodar na tabela inteira, eu quero separar usando algum parâmetro. Seria usando o group by aqui. A gente vai agrupar, vai rodar a função de agregação num grupo que a gente vai decidir usando o group by. Tá, mas e o have? O have é basicamente um where para esse grupo que a gente fez com o group by. Pensa, where a gente faz na tabela inteira, a gente usa filtrando todas as tuplas. O having é basicamente o where, só que filtra os grupos. Bem tranquilinho de entender. Como é que a gente faria isso? A gente faz um select de sempre, né? Select, aí coloca uma coluna só pra gente saber. Vai basicamente agrupar por essa coluna, pra gente saber o que a gente tá olhando o resultado da função, né? Aí depois tem a própria função de agregação mesmo. Escolhe qualquer tabela. Where, que a gente sempre fez. A gente agrupa pela basicamente a coluna aqui. E depois faz o having, que é a condição que a gente escolheu. Essa aqui é a sintaxe. Mas vamos para os exemplos que vai ficar bem mais claro. Aqui, se eu quiser saber o total de itens e o valor médio por UF, como é que eu faria? Eu seleciono qual é a UF, eu tenho que saber de qual UF que eu estou falando. Depois eu conto tudo como o total de produtos, para saber o total de itens. Mas agora eu quero saber o valor médio. Como é que eu faço? AVG, preço de custo, S, média de preço. From itens em estoque. E agora que vai é o pulo do gato. Agora que a gente vai realmente separar por UF. A gente agrupa, group by, UF origem. Fazendo assim, o próprio MySQL vai saber de que a gente está falando. A gente vai estar falando. A gente vai estar contando as coisas desse grupo e a gente vai estar calculando a média das coisas desse grupo para cada UF separado. Ó, vou rodar aqui. Ele foi lá em SP, contou, tinha um produto, tirou a média. Qual seria a média? Como se eu tenho um produto, né? Vai ser basicamente o preço do produto. Aí foi em PR, foi lá, contou, quatro produtos, fez a média dos quatro produtos, tirou essa média. Foi lá em MG, contou um também, mesma coisa para SC também. Basicamente isso. Ele vai lá, vê qual que está aqui e agrupa pela condição que a gente passou para o group by. Tá, Mini, mas e o having? Como é que eu uso? Basicamente como se fosse um where, só que para os grupos. Tranquilinho também. Se eu quiser total investido por estados, apenas onde o investimento supera 5 mil. Beleza, mesma coisa. Select web de origem. Como é que eu faço o total investido? Preciso do preço de cada item vezes a quantidade que eu tenho. Isso vai ser um investimento. Eu pego de itens de estoque, agrupo por UF de origem. Eu quero saber o total investido por estado, então eu tenho que agrupar todos os estados. Mas eu quero o investimento que supera 5 mil. Having investimento estado maior que 5 mil. Acabou. Só é assim que você usa o having. Esse order by é só para deixar o resultado mais bonito. E pensa, se é uma pessoa que está olhando isso daqui, ele precisa enxergar bem o resultado. Se tiver tudo bagunçado, vai ficar ruim.
Até para ele realmente achar o que ele está realmente procurando. Se ele quer saber os maiores investimentos, se ele quer achar uma UF em específico, se tiver organizado, tudo fica mais fácil dele ver. Mas se não tiver isso aqui, roda também. Eu vou rodar com e depois eu vou rodar sem. Aqui. Ordenou tudo bonitinho, em ordem decrescente. Tranquilo. Se eu rodar sem esse decrescente, vai rodar também. Porque ficaria fora de ordem. E acabou que calhou que ficou em ordem, né? Mas, enfim. Pensa sempre. O order by vai deixar a sua consulta um pouquinho mais lenta. Mas vai facilitar muito para quem estiver realmente utilizando essa sua consulta. Se for você mesmo que estiver utilizando, vai facilitar muito para você. Agora vamos aprender que dá para usar o where e o having ao mesmo tempo. Então vamos tentar analisar apenas os produtos ativos por fornecedor, mostrando apenas os fornecedores que tenham mais de 2 produtos ativos. Então, ó, dessa vez, em vez de agrupar por UF, a gente vai agrupar por quê? Por fornecedor. É por fornecedor. Beleza. Então, o que eu teria que fazer? Select fornecedor ID, count tudo as quantidade de ativos, itens em stock, where ativo igual 1. Por quê? Eu estou querendo saber, analisar apenas os produtos ativos. Se o produto não está ativo, nem me interessa de qual fornecedor que ele é. Se ele não está ativo, eu não quero saber dele. Eu quero apenas os produtos ativos. Aí eu faço um group by por fornecedor, eu estou querendo separar por fornecedor, having quantidade maior que 2. Por quê? Eu quero saber qual fornecedor tem mais que 2 produtos ativos. Tranquilinho. Vou rodar isso daqui e mostrar que o fornecedor 1 tem 5 produtos ativos. O fornecedor 2, que a gente adicionava nas aulas passadas, não tem mais que 2 produtos, então ele nem aparece aqui. Tanto que se eu mudar isso daqui para isso daqui, o fornecedor 2 agora aparece. Ele tem exatamente 2 itens ativos. Mas é basicamente isso. É só vocês lembrarem que o group by ele agrupa nos grupinhos e o having ele é um where para esses grupos. Bem tranquilo de lembrar. Mas é isso. Espero encontrar vocês na próxima aula.